Será que é permitido investir em Bitcoin? Ou é proibido? Será que você pode sofrer alguma penalidade, alguma multa, alguma sanção por comprar, vender Bitcoin, negociar criptomoedas? No vídeo de hoje, vamos entender como funciona a regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas no Brasil e também em outros países do mundo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, investidor de Bitcoin e criptomoedas e embaixador de cripto aqui no Inter. No vídeo de hoje, vamos esclarecer uma dúvida muito comum. Será que o Bitcoin realmente é permitido? Será que eu posso ter algum problema com as autoridades se eu negociar Bitcoin e criptomoedas? E como que ele é tratado em diferentes países? Eu vou explicar tudo para você entender o que está por trás das regulamentações, como que funciona tudo isso. Mas um pequeno spoiler aqui para você. Se eu estou fazendo esse vídeo com o Inter, uma das instituições mais renomadas e respeitadas do Brasil, que inclusive oferece negociação de Bitcoin e criptomoedas no seu Super App, é claro que não há nenhuma ilegalidade ou proibição de se negociar Bitcoin e criptomoedas. Mas vamos aprofundar esse assunto para você não ficar com nenhuma dúvida e com nenhum medo. Primeiro, como já mencionei anteriormente, vamos entender que o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, o que significa que ela não pertence a nenhum governo, a nenhum estado. E isso, por si só, já causa discussões, diferenças como cada país, cada governo enxerga o Bitcoin e medo nas pessoas. Porque, se o Bitcoin não pertence a nenhum país, quem controla o Bitcoin? O país pode, o governo pode eventualmente me punir por usar o Bitcoin? Alguns países podem punir, mas não é o caso do Brasil. Alguns países, inclusive, enxergam o Bitcoin de forma positiva e incentivam o seu uso, enquanto outros países possuem abordagens diferentes, algumas restrições mais severas. Vamos começar então com o caso do Brasil. No Brasil, o Bitcoin sim é legal, é permitido para comprar, vender, negociar, ter a posse e ter a propriedade. Inclusive, o Brasil aprovou em 2022 o importante marco regulatório dos criptoativos. Se você quiser se aprofundar, é a Lei número 14.478 de 2022. Algo super técnico, né? Só se você quiser se aprofundar. Essa lei, ou esse marco, basicamente define criptomoedas como representações digitais de valor que pode ser negociado ou transferido por meios eletrônicos e utilizado para pagamentos ou investimentos. Bem técnico. Basicamente, o que esse marco civil está falando, em outras palavras, é que Bitcoin e criptomoedas são tratados como ativos digitais, ou seja, algo que podemos ter, podemos negociar, mas não é uma moeda oficial, não é uma moeda como o real, como o dólar, como o euro, ao contrário de El Salvador, primeiro país do mundo que adotou o Bitcoin como moeda oficial. Não é o caso do Brasil. Bitcoin é permitido, Bitcoin é reconhecido como ativo digital, não como moeda. E o marco regulatório dos criptoativos também determinou que quem deve regular, quem deve supervisionar o Bitcoin e as criptomoedas é o Banco Central do Brasil e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o grande xerife dos investimentos aqui no nosso país. Nesse sentido, existe um esforço por parte das autoridades brasileiras para que os investidores sejam protegidos e para que sejam combatidas e condenadas e punidas, aí sim, as práticas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes. Então é muito importante que você entenda o seguinte: não confunda ter Bitcoin, negociar Bitcoin, que é algo permitido, possível, não tem nada de errado, não tem nada de proibido nesse sentido. Não confunda ter e negociar Bitcoin e criptomoedas com praticar crimes usando Bitcoin e criptomoedas. Muitas pessoas têm essa confusão ou fazem essa confusão. Falam, já que eu não posso praticar lavagem de dinheiro com Bitcoin, já que eu não posso praticar evasão de divisas com Bitcoin, então significa que o Bitcoin é proibido? Não, o Bitcoin não é proibido. O que é proibido, claro, é praticar crimes financeiros. O Bitcoin e criptomoedas são plenamente permitidos e possíveis de serem utilizados, negociados, comprados e vendidos no Brasil. Tudo que falamos aqui é basicamente entendimento do governo, do Estado, do Banco Central e da CVM. Mas a Receita Federal tem um entendimento diferente. E a Receita Federal quer realmente tributar os ganhos. E é muito importante que você entenda qual a visão que a Receita Federal tem do Bitcoin. Porque, para a Receita, Bitcoin e criptomoedas, se são ativos digitais ou não, isso não é tão importante. O importante é que a Receita entende Bitcoin e criptomoedas como bens e direitos
que precisam sim ser declarados anualmente na declaração anual de imposto de renda de pessoa física. Esse valor que tem que ser declarado, ou melhor, tem que ser declaradas as moedas digitais que você tenha acima de R$5.000. Mas é muito importante que você confira todos os anos o entendimento da Receita, porque isso muda todos os anos. E na data de gravação deste vídeo, a Receita tem esse entendimento. Moedas digitais têm que ser declaradas na aba de bens e direitos desde que tenham sido adquiridas por mais de R$5.000. Mas talvez nos próximos anos isso mude. Então tenha essa atenção e confira todos os anos. Além disso, existe a tributação da venda das criptomoedas em caso de lucro. E aí essa tributação é o ganho de capital que se aplica também a outros investimentos de renda variável. Existe a tabela regressiva de imposto de renda e de acordo com o seu ganho, de acordo com o tempo, existe a tributação aplicável. Mas é importante também que você saiba que ganhos de até R$35.000 em alienações, ou seja, em vendas de criptomoedas em um mesmo mês, estão isentas de tributação. Vendeu criptomoedas até R$35.000 em um mesmo mês, você não paga imposto de renda de ganho de capital. Mas, de novo, isso se aplica à data de gravação desse vídeo. Esse entendimento da Receita Federal pode mudar nos próximos meses ou próximos anos. Sempre importante que você confira a informação mais atualizada. Em resumo, significa que apesar de não ser uma moeda formal, o Bitcoin e as criptomoedas são regulamentadas como formas de investimentos e você tem tributações aplicáveis como outras formas de investimentos. É permitido no Brasil tanto a sua propriedade quanto a sua negociação. Você pode comprar, pode negociar, pode e deve utilizar o Super App do Inter para isso e deve sempre se atentar às normas da Receita Federal e às atualizações mais importantes da regulamentação. Além do Brasil, em vários outros países, o Bitcoin é amplamente aceito e até incentivado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Bitcoin é permitido e existem várias regulamentações bem definidas para proteger os investidores de um lado e garantir a transparência do mercado de outro. E, inclusive, uma curiosidade, que agora em 2024, pela primeira vez na história, uma disputa presidencial trouxe a temática do Bitcoin. Trump e Kamala Harris tiveram vários debates de ideias e de propostas para adotar mais Bitcoins e criptomoedas nos Estados Unidos. Então é muito interessante observar isso como um sinal de adoção do Bitcoin, porque além de estar sendo adotado por pessoas, por empresas, por pequenos países como El Salvador, a maior economia do planeta, o país mais importante do mundo em termos econômicos e financeiros, na sua disputa presidencial, trouxe a temática do Bitcoin. Se o Bitcoin fosse acabar, se o Bitcoin fosse proibido, nada disso estaria acontecendo. Então é importante você capturar esses pequenos sinais que mostram como a força do Bitcoin está crescendo cada vez mais. Além dos Estados Unidos, outros países como Japão e Suíça também tratam o Bitcoin como ativo permitido, amplamente adotado, com uma regulamentação voltada novamente para proteger os usuários, proteger investidores e evitar fraudes. Uma outra curiosidade, Lugano, uma pequena cidade na Suíça, tornou-se a primeira cidade na Europa a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Então a gente tem El Salvador como o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin oficialmente como sua moeda e Lugano, a primeira cidade na Europa, um continente importante em todos os sentidos, a reconhecer e adotar o Bitcoin como moeda oficial. Como nem tudo são flores, existem países em que o Bitcoin enfrenta grandes restrições. Na China, por exemplo, já mencionei também em outros vídeos, todas as operações de compra, venda, negociação e mineração de Bitcoin foram proibidas em 2021, porque o governo alegava preocupações com a segurança financeira e o impacto ambiental da mineração. O preço do Bitcoin afundou, mas teve uma recuperação forte pouco tempo depois. A Rússia, por exemplo, já teve visões proibitivas com relação ao Bitcoin. Tentou cercear, tentou restringir, tentou proibir. Viu que era impossível. E aí voltou atrás e criou várias regulamentações permitindo sim a compra, a venda e a negociação de Bitcoins. Outros países que atualmente proíbem o Bitcoin, só para você ter uma ideia, são Algéria, Egito, Marrocos, Afeganistão, Bangladesh, Nepal, Iraque, entre alguns poucos outros. Mas aí você pode ver como a esmagadora maioria dos países permite sim a compra, a venda e a negociação de bitcoins e criptomoedas. Claro que sempre com regulamentações. Então existem várias regulamentações nos Estados Unidos, assim como tem no Brasil que eu te contei. Existem regulamentações na Europa, na Ásia
E cada país tem uma regulamentação mais ou menos forte, mais ou menos restritiva, mas a esmagadora maioria dos países aceita, reconhece e permite a compra, venda e negociação de Bitcoin e criptomoedas. Como a gente pode ver, portanto, a regulamentação do Bitcoin está em desenvolvimento constante, tudo é muito novo. O Bitcoin foi criado em 2008, a primeira transação em 2010, tudo é muito recente. Os próprios reguladores estão aprendendo a lidar com o Bitcoin e com as criptos. Muitos especialistas acreditam que, com o tempo, mais países vão criar leis específicas para as criptomoedas, especialmente com base no aumento da adoção e do interesse dos indivíduos e das instituições financeiras como um todo. A tendência também é que as regulamentações fiquem mais claras e que os governos até ofereçam diretrizes e regras para garantir a segurança dos investidores e das instituições, criando moedas digitais pelos próprios bancos centrais. Talvez você já tenha ouvido falar na CBDC. CBDC é a sigla para moedas dos próprios bancos centrais, moedas digitais dos próprios bancos centrais. Então a tendência, repito mais uma vez, é que mais países, mais bancos centrais, mais empresas, cada vez mais as sociedades aceitem, incentivem e reconheçam as criptomoedas. E quando a gente pensa na perspectiva dos governos, tem dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar, o crescente interesse por parte das instituições financeiras. Grandes empresas estão reconhecendo o valor do Bitcoin, desenvolvendo produtos e serviços voltados para esse mercado, como é o caso dos ETFs de Bitcoin criados em 2021 e com mais força ainda em 2024. Tudo isso gera uma pressão positiva nos governos, porque essas empresas querem lucrar, querem oferecer e criar novos produtos e serviços financeiros voltados para o mercado de Bitcoin e criptomoedas. E aí, claro, que pressionam os governos por terem regulamentações e regras positivas e claras para operar no setor. E o segundo ponto é que existe um benefício econômico muito claro. Muitos países estão percebendo que regulamentar o Bitcoin pode trazer benefícios importantes. Além da geração de receita a partir de impostos sobre as transações e sobre os lucros, como eu mencionei que é o caso do Brasil, esses países podem trazer ou proporcionar ambientes mais seguros para os investidores e para a inovação. Uma regulamentação clara, favorável ao Bitcoin e às criptomoedas de forma geral, atrai investidores. Investidores trazem dinheiro, atrai pessoas, atrai universidades, atrai o desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo isso, claro, sendo interessante para um país, para uma cidade. E aqui nosso momento curiosidade é o caso da Bitcoin City, a cidade Bitcoin. Não sei se você sabe, mas em El Salvador, além de adotar o Bitcoin como moeda oficial, planejou construir uma cidade inteira dedicada ao Bitcoin. E dentro dessa cidade haveria lojas, claro, centros de comércio, mas também universidades, pessoas, centros de estudo, centros de desenvolvimento de Bitcoin e de criptomoedas como um todo. Essa cidade foi projetada para ter zero impostos sobre a propriedade de Bitcoin e criptomoedas e para ter uma estrutura totalmente voltada a incentivar o uso do Bitcoin. Então perceba você como aceitar e reconhecer o Bitcoin é interessante para os países, é interessante para os governos, para as empresas e, claro, para as próprias sociedades. Por isso que a gente fala que a revolução do Bitcoin, a revolução laranja, veio para ficar e está só no começo. Agora eu quero saber de você. Você acha que mais países deveriam adotar o Bitcoin como moeda oficial, assim como El Salvador fez como país, Lugano fez como cidade? Ou isso é uma bobagem? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Neste vídeo falamos sobre a regulamentação do Bitcoin no Brasil e no mundo e vimos que sim, você pode ficar tranquilo, tranquila em negociar Bitcoin e criptomoedas por meio do Inter, porque ele é permitido, ele é autorizado e em vários países ele é até incentivado, embora existam algumas restrições em poucos países, em países que provavelmente vão mudar a sua percepção e o seu entendimento ao longo dos próximos anos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para que você possa continuar aprendendo sobre o mundo das criptomoedas. Nos vemos no próximo vídeo.